Bom dia, meu querido irmão, graça e paz, passando aqui nessa sexta-feira para deixar um devocional para a sua vida, nesse início de final de semana. Estamos aí na sexta-feira, iniciando o final de semana, e eu gostaria de meditar com você em dois versículos da palavra do Senhor que se encontram em Daniel, capítulo 3, livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18, onde nos diz assim a palavra do Senhor: Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Aqui nós encontramos o famoso episódio onde o rei Nabucodonosor erigiu uma estátua em sua homenagem e ordenou que todos se prostrassem diante dela para render-lhe adoração. E nós vemos esses jovens judeus que haviam sido levados cativos, o povo havia sido levado cativo para ser tratado de sua idolatria, e nós vemos eles se negando a se prostrar diante dessa estátua. E por recorrentes vezes o rei insiste e até os ameaça de lançá-los em uma fornalha de fogo ardente. E fato é que eles respondem, dão esta resposta ao rei: se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, ó rei. Mas, se Ele não quiser fazê-lo, mesmo assim nós continuaremos a servi-lo, mesmo assim nós continuaremos a adorá-lo, mas não nos curvaremos diante de sua estátua. A ideia é que só existe um Deus verdadeiro a quem deve se adorar. Mas há uma verdade latente nesse texto e que por vezes assusta muitas pessoas, que é justamente a questão da soberania divina. Deus é soberano sobre todas as coisas. E esses rapazes, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deixam isso bem claro, bem nítido. Mas há um princípio que precisamos notar. Às vezes nós gostamos da soberania de Deus teoricamente, apenas como uma doutrina. E quando vemos ela aplicada na prática em nossa vida, nós temos o costume de ficarmos chateados às vezes. Comumente nós vamos a velórios e se ouve muito, a pessoa diz: olha, é a vontade de Deus, Deus assim o quis. É verdade, mas dizendo para o outro. Quando isso acontece com as nossas vidas, nós dizemos: mas por que, Senhor? Por que disso? Por que daquilo? Por que disso? Por que daquilo? Quando o outro perde o trabalho, quando o outro acontece algo em sua vida, ou quando o outro fica doente, nós dizemos: não, fique em paz, Deus está no controle. Mas quando isso acontece conosco, nós nos enchemos de inquietações e de perguntas. Aqui nós vemos esses jovens falando da soberania de Deus em algo prático, algo decisivo, algo que lhes custaria uma vida, mas eles estão tão convictos e certos de que Deus governa céus e terra, de que Deus governa todas as coisas, de que eles dizem para o rei, dizendo o seguinte: olha, rei, se o Senhor nos lançar na fornalha e Deus quiser que assim seja o nosso fim,
Glória a Deus. Nós vamos morrer queimados. Mas, se Deus nos quiser livrar, rei, Ele nos tira de lá. Ele nos mantém vivos lá. A soberania de Deus é uma doutrina maravilhosa, porque nos ensina que Deus pode não nos isentar de problemas, que Deus pode não nos livrar de passarmos pelo problema, mas a verdade é que Ele nos conduz em meio aos problemas, que Ele nos conduz graça, nos concede graça suficiente para suportarmos os problemas. Deus não livrou Daniel e os moços da fornalha. Ele não livrou. Eles foram para a fornalha, mas Deus estava com eles na fornalha. O problema não é para ir para a fornalha, meus irmãos. O problema não é enfrentar a enfermidade, o problema não é passar pelo desemprego, o problema não é essas coisas. A verdade é com quem que você passa isso. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles não foram libertos, eles não foram livres da fornalha. Mas lá na fornalha, a resposta que temos da Escritura Bíblica é que eles estavam caminhando. E que havia uma quarta pessoa. E eles diziam, olha, essa pessoa é semelhante ao Filho dos deuses. Nem sempre Deus nos livra das adversidades, mas é certo que conosco Ele está nas adversidades. Nem sempre Deus nos livra das dores, mas certo é que conosco Ele está. Sua graça é derramada sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E em todas as coisas nós devemos louvá-lo. Não podemos nos curvar diante de qualquer outro ser ou qualquer coisa só porque a situação ficou difícil. Não devemos abandoná-lo. Certo estamos, quer aconteça o que acontecer. Deus é Deus. Deus é Deus. Há uma canção que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Não importa o que aconteça, Deus é Deus. E não importa o que aconteça conosco, meus irmãos. Não importa o que aconteça conosco. Esse mesmo princípio é trabalhado por Paulo lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 8, quando Paulo nos diz assim, se vivemos, é para honrar ao Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, ou seja, à luz dessa verdade, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo está dizendo, meus irmãos, a nossa vida é para a glória de Deus. A nossa morte também é para a glória de Deus. Ou seja, quer a gente vive ou quer a gente morre, meus irmãos, a gente pertence ao Senhor. A gente é de Deus. Deus governa todas as coisas. Ainda que tenhamos que, por breves momentos, passarmos por tribulações, passarmos por angústia, passarmos por adversidades, como Pedro nos diz, olha, por um breve momento vocês vão sofrer, vão passar por adversidades, mas nós não podemos nos esquecer. O mundo não corre solto, o trono não está vazio, Deus continua a reinar, Deus continua a governar. Na verdade, quando olhamos para todas as coisas, nós devemos dizer o seguinte, da perspectiva do céu, tudo vai muito bem, tudo vai segundo os decretos de Deus, tudo vai segundo a vontade de Deus. Ele é soberano, Ele reina sobre todas as coisas, Ele governa céu e terra e o inferno, Ele governa tudo, tudo. Ele é Deus, Ele é Deus. Além de crermos em sua soberania, meus irmãos, devemos descansar no cuidado de nosso Deus. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona.
Deus não larga o seu povo. Quando ele disse em Pedro, dizendo, vocês são a raça eleita, vocês são a nação santa, vocês são um povo ou uma propriedade exclusiva minha. Eu separei vocês para que vocês proclamem a glória da minha pessoa. Vocês são meus. Vocês são meus. Vocês são minha porção. Vocês são minha herança. Ah, irmãos, quando isso ganha o nosso coração, nós devemos adorar ao Senhor em qualquer circunstância e sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele faz com ela o que Ele quiser. É dele. O importante é que o que Ele fizer seja para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ganhe o seu coração com essas verdades. Que possamos viver não só esse dia, mas o restante de nossa vida, cientes de que Deus é Senhor sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Porém, se Ele não fizer, glória a Deus a Ele também. Glória seja dado a Ele também. Porque Ele é glorioso, Ele é majestoso, tanto em todas as coisas e em todos os momentos de nossa vida. Deus é glorificado em todas as coisas. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe esse começo de final de semana, que Deus realmente seja glorificado em sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe.